Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou falar sobre os principais desafios para automatizar um código. Então aqui a ideia é ter uma visão geral sobre os obstáculos e problemas que podem surgir no caminho, para quando a gente chegar lá no momento da prática, a gente já está ambientado com essas questões. E também no momento que você for escrever um código de análise de dados, o que for, você já fazer isso com essa mentalidade de automatização. Isso vai ajudar bastante. Então vamos começar aqui entendendo o que a gente quer alcançar. A gente vai ter ali um código que vai gerar um produto e a gente quer automatizar esse código usando, né, dentro de um ambiente de automatização na nuvem. Então a gente quer sair aqui do ambiente de desenvolvimento local, geralmente aí o seu computador pessoal, seu computador de trabalho, certo? Algo nesse sentido. A gente quer transpor, a gente quer portar esse código lá para a nuvem para que a gente possa automatizar ele. E aí para fazer isso a gente vai precisar, né, passar tudo isso daqui, especificar tudo isso daqui lá na nuvem também. Então tem um grande desafio em torno disso. A gente vai ver alguns pontos agora. Então quais são os obstáculos? Eu dividi aqui em duas categorias, de reprodutibilidade e de gerenciamento de dependências. Vamos ver o que eu coloquei aqui. Vai ter várias questões, né, que a gente poderia destacar aqui. Eu coloquei só alguns pontos para a gente ter essa noção. Então, o primeiro ponto é se seu código tem caminhos absolutos, seu código não é reprodutivo. Seu código só vai funcionar no computador onde você está utilizando ele. Se você portar esse código para outro computador, já não vai funcionar, porque as pastas, né, vão ser diferentes. Então, a primeira coisa é você se atentar, não utilizar caminhos absolutos, utilizar caminhos relativos no seu código. Outro ponto importante, questão de consumo, entrada de dados no seu código. Então, você está coletando dados ali de uma determinada fonte, uma API, um banco de dados, ou o que for, um link para um arquivo CSV, por exemplo. Se essas fontes de dados são instáveis, né, o seu código ele vai parar de funcionar de tempos em tempos, conforme a instabilidade da fonte de dados. Então, isso é um desafio para a gente automatizar o código, sendo que o código ele dá muito problema nessa questão de instabilidade. Então, evitar ao máximo usar fontes de dados que são instáveis e, quando precisar, né, tornar o seu código robusto o suficiente para que, quando falhas aconteçam, né, você consiga contornar essas falhas na automatização que você vai desenvolver. Outro ponto importante é a questão de autenticação. Então, às vezes você está consumindo dados aí de uma API que precisa de um token para você coletar os dados, ou você precisa aí de uma senha para acessar um banco de dados, né? Questões de autenticação que você precisa aí no seu código para ele funcionar. Quando você transporta esse seu código para um ambiente de nuvem, né? Essas coisas, essas informações sensíveis, né, elas têm que ser acessíveis lá no ambiente de nuvem também. A princípio, elas só vão estar disponíveis no seu ambiente local, mas para automatizar o código a gente vai utilizar o ambiente de nuvem, né? Então, o ambiente de nuvem ele tem que enxergar essas informações, você tem que configurar essas informações, essas autenticações no ambiente de nuvem também. Caso contrário, não vai ser possível automatizar o código. Outro ponto importante, questão de erro de código. Você escreveu ali o nome de variável errada, você utilizou o nome da função incorretamente, você escreveu ali o nome do argumento da função de maneira errada, enfim, erros que acontecem no dia a dia quando você está escrevendo código, né? Às vezes você acaba deixando passar alguma coisa, ou de repente você tem ali um script que você executa ali as linhas 5 a 10 e funciona, aí depois que você executa as linhas 1 a 4 e funciona, né? Mas quando a gente vai falar de automatização em ambiente de nuvem, né, o código tem que funcionar de ponta a ponta, né, de início a fim. Então não adianta você escrever um script que ele funciona primeiro rodando as linhas 5 a 10 para depois rodar as linhas 1 a 4, por exemplo. Só um exemplo aí genérico. O seu código tem que ser, em princípio, tá? Não é necessário, mas ele tem que funcionar sequencialmente, ponta a ponta, tem que estar tudo certinho,
para a gente poder automatizar ele. Então, se atentar, questões aí é o que mais dá problema, né? Quando você está desenvolvendo o código, questão aí de escrita, a gente costuma errar bastante. E aí tem que se atentar a isso, para quando a gente for transportar esse código lá para o ambiente de automatização na nuvem. Outro ponto importante é a aleatoriedade. Então, se o seu código utiliza aí valores aleatórios, números aleatórios, né? Em análise de dados, ciência de dados, isso é comum. É importante que você defina uma semente para a reprodução do seu código. Caso contrário, se você não definir uma semente de reprodução, eu vou reproduzir esse código em um outro momento em um outro computador, eu vou chegar a resultados provavelmente diferentes da primeira execução que você fez desse código. Então, a aleatoriedade também é um desafio aí para você reproduzir, né, o seu código. É importante definir uma semente. Essas questões aqui até então são todas bem, a gente poderia dizer bem básicas, né, para a maioria dos usuários. A maioria das pessoas já vão estar ambientadas com isso daqui em geral. Aí outras questões importantes, que aí, de repente pode ser uma novidade para a maioria das pessoas, é a questão de controle de versão de software, controle de versão de código, que é o uso daquelas ferramentas como, por exemplo, o Git, para esse propósito, para você basicamente ter um histórico, né, do seu código ao longo do tempo. Porque o código, né, realmente ele não é uma coisa estática, ele vai mudando ao longo do tempo. Você precisa fazer alguma coisa diferente, adicionar um novo recurso no seu código, alterar alguma coisa, fazer alguma manutenção. Cada pequena alteração que você faz, ela precisa, né, é interessante, não é requisito, mas é interessante que você tenha um histórico dessas alterações, e o Git, né, ele serve para fazer isso, serve para fazer o controle de versão do código. E aí com isso é mais fácil você, por exemplo, depois que fez uma alteração, o projeto aí você parou de funcionar, você tem como voltar no tempo para quando ele estava funcionando. Ou depende, você quis voltar no tempo e aí viu que não deu muito certo, o código parou de funcionar, você tem como ir de volta, né, para, vamos dizer assim, o futuro, para quando ele estava funcionando. Porque você tem o controle de versão, você tem um histórico de cada alteração. Então isso ajuda muito em ambiente de automatização na nuvem, certo? De repente vai ser uma coisa que você desconhece até então. É interessante você dar uma pesquisada, obter os conhecimentos básicos, tá? Aqui a gente não vai focar em ensinar controle de versão, ensinar Git, tá? A gente só vai mostrar ali o uso dessas coisas, mas é interessante você adquirir um conhecimento aí por fora em relação a isso, porque vai ser necessário. Você precisa conhecer só o básico, né, para o propósito aqui que a gente está colocando, né, de automatizar um código. Só com o básico você já está bem servido, né, para fazer isso. Mas também é interessante se aprofundar, porque é uma ferramenta bem interessante. Bom, seguindo adiante, uma outra questão básica também é a organização de arquivos e pastas, né, do seu código, do seu projeto, né, o que for. Isso é uma coisa bem básica, né, mas que é muito negligenciado. Às vezes você tem ali um projeto, aí tu coloca o arquivo do seu código com nomes não muito inteligíveis para outras pessoas, às vezes não muito inteligíveis para você daqui a 10 meses, quando você reabre esse código, ou você coloca ali a organização das pastas sem muita organização, né? Então coloca ali arquivo de imagem, arquivo de texto, arquivo de código, arquivo de dados, tudo num único lugar, né? É interessante separar nessas coisas, colocar ali uma pasta de dados, uma pasta de código, uma pasta de inputs, uma pasta de outputs do seu código, etc. Né? Criar uma organização básica para isso. Isso tende, né, a facilitar quando a gente vai automatizar esse código e também fazer a manutenção nele mais para o futuro, certo? E aí na segunda classificação aqui de obstáculos, entrando na questão de gerenciamento de dependência, que é basicamente você gerenciar, né, como que você gerencia os softwares que o seu código depende, ou seja, a linguagem de programação, os pacotes e tudo mais, sistema operacional, né?
tudo que é uma dependência, né, do seu código para ele ser executado. Essas coisas, esses softwares, né, eles têm várias versões e todo momento está saindo uma versão nova da biblioteca X, do pacote Y, certo? Da linguagem Z. Então, de uma versão para outra desses softwares, um mesmo código pode ser que pare de funcionar. Então, na versão A o código funcionava, saiu uma versão B do software que seu código depende, esse código para de funcionar. Isso não é raro de acontecer, na verdade acontece com bastante frequência, né? Quando sai uma nova versão de um pacote, o código para de funcionar, por exemplo. Então esse é um grande desafio que a gente vai ver algumas ferramentas para lidar com isso. Então a primeira coisa que você tem que se atentar a qual versão da linguagem de programação que você está usando no seu código, certo? E de preferência usar essa mesma versão lá na automatização, no ambiente de nuvem. Qual versão dos pacotes e bibliotecas que você está utilizando no seu código e também usar essa mesma versão lá no ambiente de programação. De repente você nem sabe quais as versões das bibliotecas e pacotes que você está usando aí no seu código, certo? Mas é uma coisa que você já tem que começar a se atentar, porque isso vai fazer a diferença, né, quando a gente for automatizar esse código. E por fim, né, o sistema operacional, vamos dizer assim, a regra que existe, né, atualmente em ambiente de automatização na nuvem, né, é o sistema operacional Linux. Geralmente, para a maioria das pessoas, acredito eu, não é o sistema que as pessoas utilizam nos computadores pessoais ou de trabalho. Então, você vai precisar saber, né, se o seu código ele é reprodutível no Linux. Às vezes, de um sistema para outro, o seu código pode quebrar. Então, por exemplo, se você utiliza Windows ou macOS, você vai rodar esse código lá no Linux, que vai ser o sistema que a gente vai utilizar em nuvem, tá? Dá para utilizar outros sistemas, mas é muito custoso, então acaba sendo proibitivo. É muito mais barato usar Linux em ambiente aí de nuvem. Então, às vezes, quando você vai transportar esse código do seu ambiente local para provavelmente na nuvem em Linux, você vai ter que fazer de repente alguma modificação no código para ele funcionar em Linux, principalmente se tiver alguma coisa muito específica do sistema operacional, algumas configurações, etc, que o seu código depende, aí essas coisas precisam ser adaptadas, tá? Mas geralmente é algo mais raro de acontecer, mas é uma coisa que você tem que se atentar também. É o que a gente vai utilizar em ambiente de nuvem para automatizar o código, certo? Então essa foi uma visão geral sobre os principais obstáculos, tá? Que a gente enfrenta ao automatizar um código. E agora, a seguir, a gente vai ver ferramentas e também como começar a automatizar um código usando aí ambiente de nuvem.